Boa noite. Todo mundo bem? É isso, senti firmeza hoje. Geralmente o pessoal tá meio, né? Tudo bem. Tudo ótimo, né? Ficar ainda melhor. Falar em desconcentrar, esses slides são bonitos, mas ficam rodando aí. Aí quem não me concentra sou eu. Deixa eu pegar aqui meu slide. A gente não coloca o slide antes, já para não assustar, né? Porque o cidadão chega, já nem senta, já vai embora, né? Então a gente já prepara, né? Não tem nada para atemorizar, não é nada assim para a gente sair daqui correndo, né? São assuntos que a gente precisa conversar um pouquinho, nos esclarecer, o esclarecimento que só o Espiritismo pode nos promover. Há um tempo atrás, eu fiz um estudo, uma palestra aqui sobre os perseguidores espirituais, né? Então, foi uma palestra voltada a situações de obsessão, aos espíritos que realmente nos perseguem, né? Que estão no nosso processo obsessivo. Quando eu falo nosso, porque todos estamos passíveis de ser obsediados. Alguém tem alguma dúvida disso? Estamos neste planeta, né, ainda em desenvolvimento, de muitas dificuldades, somos espíritos imperfeitos e vulneráveis, né, a qualquer tipo de influência espiritual. No entanto, para que a gente não foque novamente naquele tema, porque o meu objetivo hoje não é tratar da obsessão em si, mas do processo pré-obsessivo, né? Por que acontece? A pessoa vem na palestra sobre perseguidores espirituais ou obsessão e não se identifica e acha que não acontece com ela porque ela está super bem, né? Mas a proposta aqui hoje é nós entendermos de uma vez por todas que nós não estamos sozinhos. Não importa se nós estamos rodeados por espíritos infelizes, não importa se nós estamos rodeados por espíritos levianos, ou espíritos que estão à toa, ou espíritos do bem. O importante é que nós hoje tenhamos isso em mente. Nós não estamos sozinhos, em todos os sentidos, tá? Então, para a gente começar um pouquinho a nossa reflexão de hoje, essa não é uma abordagem, então, de coisas de obsessão, de espíritos perseguidores, no caso, como a que eu já fiz. Mas a gente vai entrar um pouquinho no assunto e abordar os dois lados, tá bom? Então, basicamente, eu tive como fundamentação desse estudo o Livro dos Espíritos, nas questões 456 a 458, 467, 468 e a 484. Foram mais outras questões, mas se nós formos buscar neste capítulo intervenção dos espíritos no mundo corporal, foi basicamente isso aonde eu me baseei nesse estudo. E nesta mensagem de Joana de Ângeles, deste livro Rumos Libertadores, chamada Antitestemunhas, aonde ela vem trazer para nós esse tópico das testemunhas espirituais, certo? Então, nada do que eu falar aqui é da invenção da minha cabeça. Algumas coisas que eu disser, talvez algo que eu compartilhe com vocês que eu acho que seja relevante, mas isso são mensagens do mundo espiritual superior. Então vamos lá. A mensagem dela começa assim, gente. A primeira frase. Quem quiser ir lá pode buscar o livro. Há sempre alguém contigo. Ponto. Então ela já está afirmando. Só que nesse primeiro momento ela não fala quem, mas ela está afirmando para a gente, olha só, a gente sempre tem alguém ao nosso redor. E aí, alguns podem se perguntar, mas isso é coisa para quem é médium. Não, não é. Nós estamos falando de mediunidade aqui. Nós estamos falando de situações espirituais, de testemunhas espirituais que não se aproximam de pessoas apenas que são médiums. Por que isso, gente? Porque o plano espiritual não é um lugar lá no alto que a gente vai um dia, ou lá embaixo que a gente vai um dia. Aquilo que os credo, né? Ave Maria de lá para baixo, mas não é um lugar. Né? Não é um lugar. São dimensões.
Então, nós estamos o quê? Acoplados, estamos misturados uns nos outros. Então, não é o mundo espiritual lá e eu aqui. Nós estamos aqui cercados por uma outra dimensão que nossos olhos físicos não veem. Mas não significa que eles não existem. Então, não tem escapatória. Não é essa coisa de achar que eu não sou médium, esse negócio de espírito para quem é médium. Não, não é. Eu preciso te informar, e a mim também, que eles estão conosco o tempo inteiro. Aí, ela vai dizer o seguinte, que no começo dessa mensagem, ela começa assim: de acordo com as nossas ideias, com os nossos planos mentais, basicamente o que a gente tem na cabeça, né? Como que a nossa mentalidade funciona, a gente faz o quê? A gente se acopla, né? A gente se aproxima de comunidades, de grupos afins, não é isso? Ninguém aqui que gosta de esporte vai entrar num grupo que faz crochê, porque a pessoa tem uma afinidade. Então, ela vai buscar grupos afins com o que ela gosta, com o que ela pensa, né? E ela vai falando isso. E aí a gente vai se fixando aos esses grupos de acordo com o nosso interesse. Então, cada um de vocês tem um interesse, eu tenho os meus. Isso a gente pode trazer para as coisas materiais, mas o nosso ponto é as situações espirituais e morais da nossa vida, né? Então, ela vai também explicar que os nossos atos atraem gostos e aptidões. Então, óbvio que os nossos grupos, quando eles vão se formando, as pessoas que nós nos vinculamos, elas estão baseadas também na forma que a gente age. Ninguém vai buscar um grupo, sei lá, um curso para fazer de algo que não gosta. Então, a gente está necessariamente se acoplando, né, a situações e a pessoas que têm similaridades de pensamento, de gosto, de aptidão. Só que isso não se dá apenas no plano físico. Essa é a questão. Então, ela vai dizer que a gente está cercado por familiares, por amigos, por pessoas afins ou por adversários. Ou seja, nós não estamos sem testemunhas. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, nós temos observadores. Nós temos como se fosse uma... Não quero chamar de legião, né? Porque dá a impressão, coisa lá que Jesus falou do obsidiado. Então vamos trocar o nome. Nós temos um grupo de espectadores, vamos ser mais chique, mais sutil, que estão o quê? Observando como que a gente se conduz na vida e como que a nossa mente também está sendo conduzida por nós mesmos, tá? Então, ela começa falando um pouco disso. Aí, ela também nos fala que essas situações, né, esses grupos que nós nos associamos, vamos colocar aí essas afinidades espirituais, eles compartilham nossas opiniões, nossas atitudes, assim como os encarnados. Quando eles não nos auxiliam a arrumar caminho reto, caminho, né, do bem, eles também nos arrastam para coisas infelizes, de acordo com o que a gente está, nossa inclinação. Onde está a nossa inclinação é para onde que a gente vai. Então, ninguém é arrastado necessariamente para algo que não tem afinidade. É difícil isso, a gente ouvir uma coisa dessa, né? É difícil. Então, não existe essa da gente pensar, eu fui arrastado ou arrastada para as drogas. Eu fui arrastado ou arrastadas para começar a beber. Não. Nós tínhamos o primeiro interesse, às vezes começou com coisa pequena, e aquilo tomou uma proporção aonde eu não consigo mais lidar com isso. E aí se forma o quê? Um grupo de interesse, onde não é mais a sua e a minha mente conectada àquele ato, àquela situação, àquele pensamento, mas outras mentes também. Isso se dá na forma positiva e na forma negativa. Então, ela vai falar para nós que esses benfeitores espirituais também, eles prosseguem conosco, sem desanimar. Então, não existe espírito protetor falando assim, agora deu, já me cansei desse cidadão que eu escolhi aí para ajudar na encarnação. Não existe, espírito superior não faz isso, eles estão ali, sem desanimar.
Estão vendo a gente cair, estão vendo a gente levantar, estão por ali. Mas ela vai deixar muito claro para a gente, não apenas esse. Porque quando a gente fala de, é sempre alguém comigo, a gente vê aquela foto, que eu não quis chocar, né? Não é só espírito protetor que está com a gente. Percebe? O nosso espírito protetor, ele não fica, ou ela, né, não fica que nem uma babá ao nosso redor. Embora a gente ache que sim, isso aí é uma foto ilustrativa, mas não fica, tudo que vai fazer tá lá o espírito de mãozinha dada. Não é assim que funciona. É uma questão de sintonia, né? Em situações graves da vida, ou situações que a gente realmente pede auxílio, que a gente está aberto para o auxílio. Mas eles estão que apostos, eles estão em alerta. Agora, os outros espíritos, né, das outras categorias, sim. Muitos deles estão o quê? Desocupados. Muitos deles estão sintonizados com tudo que a gente vê, faz, gosta e sente. E aí, cabe a cada um de nós começar a avaliar quem são esses grupos que nós nos afinizamos, em termos espirituais também. Porque, fisicamente, a gente sabe as pessoas que a gente lida. Né? A gente tem os nossos amigos, tem as pessoas que a gente sai, isso e aquilo. Mas e os espirituais? Ninguém pensa nisso. Não é? A não ser hoje. Hoje a gente vai começar a pensar. Então, hoje a gente vai começar a pensar. Né? Vocês vão pensar. Vou falar umas coisas aqui para vocês vão ficar arrepiados. Então, olha só. Então, todo mundo lembra disso. Tem sempre alguém comigo ou com você. Alguéms, não é só um. Alguns, certo? E aí, ela vai continuar assim, olha, que não são só os espíritos bons que estão com a gente. Há outras testemunhas durante a tua existência na Terra que te seguem e anotam as boas ou más realizações. Um dia apresentando-se à sua consciência com doces consolações ou com duras acusações. Então, tem os dois lados da moeda. A nossa plateia, vamos colocar assim, eu gosto de chamar de plateia, que é um termo mais, né, mais chique, menos agressivo. A nossa plateia espiritual, ela é mista. Então, nós temos espíritos que estão o quê? Nos intuindo as coisas boas, celebrando os nossos sucessos, sabe, nos enfatizando os pensamentos bons que nós temos. E temos outros que estão à espreita, realmente esperando quando que a gente vai cair, quando que a gente vai dar aquela derrapada. Então, essa população, ela é mista. Ela é mista. Imagina nós quando a gente vai num show, né? Tá lá todo mundo pulando, dançando, tem de tudo ali. Então, vamos imaginar as pessoas que nos cercam, os espíritos nos cercam desse jeito. Como é que varia essas companhias? De acordo com o que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto, o que já fiz. Porque também a gente tem as questões, sim, das obsessões espirituais, onde existem casos que a gente olha a pessoa e fala, não fez nada nessa existência para passar por isso, nesta. Mas existem reminiscências dentro de nós que ainda precisam ser sanadas. E é por isso que esses espíritos ainda se aproximam, ainda têm conexão conosco. Mas a boa notícia aqui é que nós também temos espíritos que estão nos consolando a todo tempo. Mesmo naqueles dias que a gente acha que não tem ninguém, que nós achamos que estamos sozinhos no fundo do poço, eles estão ali. Só que por que a gente se sente assim? Porque a nossa esfera mental fica muito poluída. A gente não consegue ver nada além do pessimismo, da dor, da falta de esperança. Então, não é que eles não estão ali, nós não conseguimos absorver a sua sustentação. Mas eles estão ali. Então, para nós, espíritos ainda recalcitrantes no mal, com muitas dificuldades, é mais fácil a gente perceber o lado negativo do que o positivo.
por uma questão de afinidade. Quando nós formos espíritos mais evoluídos, nós vamos perceber mais o bem do que o mal. É por isso que um espírito de Chico Xavier para cima fica na miséria, passa por situações dolorosas e nele a felicidade íntima existe. Aquilo não é que ele não sofra, mas ele é o bem sofrer, né? Já são espíritos que já conseguem se sobrepor às dificuldades da Terra. E nós ainda não. Então, nesses casos, não é para a gente ficar, mas aí eu fiquei olhando isso, eu falei, que chatice então isso, esse negócio de viver aqui, né? Porque a gente não tem livre-arbítrio, então? Não, tem livre-arbítrio, tem. O que não tem é privacidade. Isso é triste. Porque livre-arbítrio é uma coisa. Lembramos de Paulo. Eu posso fazer tudo. Todo mundo, gente, se a gente quiser sair daqui, pegar uma arma e matar metade do quarteirão, a gente pode. Qualquer um de nós pode. Alguém tá parando a gente fazer isso? Não. Mas nem tudo me convém. Nem tudo é bom para mim. Então, mas esses espíritos ficam na minha vida, não tenho nem livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio nós temos. Nós não temos a privacidade. Porque os espíritos superiores respeitam a nossa privacidade. Os outros não. Então, são esses que vão pela nossa afinidade. Porque quando a gente estiver num patamar onde só o bem reina, só o pensamento positivo reina, não vai ter mais esse negócio de violação de privacidade, de ter vergonha disso, daquilo. Não, é o bem comum. Mas a gente não está ali ainda. Não é? Aí me fez pensar numa coisa, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas será mesmo? Então, estão em todo lugar? Estão. Nossa, mas será que quando eu estou tomando banho, né, você tem que pensar nessas coisas, tem que pensar. Estou tomando banho, eles estão, depende do que você está pensando. Depende do que nós estamos pensando. Se eu estou tomando banho pensando em puxar o tapete de alguém, você não está sozinho. Se eu estou tomando banho fazendo uma prece, não tem espírito superior te olhando lá dentro do chuveiro, porque eles não se ocupam com isso. Percebe a diferença? Se eu estou saindo, dormindo com Deus e o mundo lá fora, sem o menor vínculo afetivo, tem uma plateia observando. Se eu estou aliada a um laço afetivo, a um relacionamento sério, não fico brincando com o sentimento das pessoas, não uso o sexo como algo pejorativo, como algo que eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou ter espírito nenhum me observando. Porque os espíritos do bem respeitam a nossa privacidade. Os da depravação, não. Percebem, gente? Então, vamos lá. Coragem, vamos segurar aí. Vocês não vêm em cima de mim, não. Segura aí que tem mais coisa boa aqui. Então, olha só, se aqui funcionar, né? Porque agora já não quer nem funcionar aqui. Vocês viram que ficou nervoso aqui o negócio. Vamos lá. Travou aqui, eu vou entrar por aqui. Foi? Passar o mouse. Qual mouse? Tem dois aqui. Já foi. Eu uso aqui mesmo. Bom, aí, para ninguém falar que eu estou mentindo, tá aqui a pergunta. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Responde, gente. Sim. Podem ver. Aí tá a esperança. Pois estáis incessantemente rodeados por eles. Mas cada um só vê aquelas coisas a que se dirige a sua atenção, porque eles não se ocupam das que não lhe interessam. Não precisa ser muito inteligente para a gente lidar com isso. Estou pensando no mal, estou pensando que eu sou um lixo, estou pensando que aquela pessoa é isso e aquilo. Não estou sozinho. Por quê? Nesse processo eu tenho os espíritos que gostam de pensar mal dos outros, que não tem nada a ver comigo, mas tem afinidade mental, e tem os espíritos, muitas vezes, obsessores da pessoa a qual eu estou pensando assim. Então veja que a plateia, ela só vai se aumentando, conforme a forma que eu penso. Aí eu estou com um pensamento de bondade, de fazer algo bem para alguém, de estender a mão para alguém, como falamos aqui, a hora vazia, vamos utilizar para alguma coisa.
Essa mensagem foi muito oportuna. A hora vazia, gente, fala, né? Cabeça vazia, porta pro... É isso mesmo. Não é pro diabo, não, é dos espíritos maléficos, porque não tem o que fazer. De espírito desocupado. Então, gente desocupada, que tá lá com a cabeça não sei aonde, vai entrar em sintonia com espíritos desocupados. Não tem escapatória. Então, vamos pensar nisso. Ok, eles podem ver, porque estamos rodeados por eles. Só que o bom disso é que eles só vão prestar atenção naquilo que eles se interessam. Então, é fácil. Se eu faço algo positivo, eu vou ter espíritos ao meu redor na mesma sintonia. Se eu entro num outro patamar vibratório, é esse tipo de espírito. Então, vamos pensar nisso, gente, todo dia da nossa vida. Daqui por diante é isso. Fiquei para baixo, estou me achando um miserável, infeliz, né? Eu sempre ouço isso. Quem que você acha que você é, que não sei o que? Bom, eu não acho que eu sou nada. Eu já fui muita coisa ruim, mas agora eu não sou tão ruim assim. A gente segue caminhando. Mas aí eu tenho a opção de fazer o que? Realmente, eu não sou nada, né? Eu sou um lixo, eu sou isso e aquilo. E aí o que acontece? Nós vamos como se fossem pegos, assim, puxados para baixo. Com outras mentes que também estão potencializando aquele sentimento dentro de nós. Então, vamos pensar assim. Quando nós pensamos, nós não estamos pensando sozinhos. Isso que é o triste. Vocês percebem? Nem isso, gente. Então não é livre-arbítrio. Não, não tem privacidade. O nosso pensamento, como é que eu posso dizer, positivo, ele irradia beleza, ele irradia bondade, ele irradia vibração de harmonia. Então isso, graças a Deus, é para todo mundo. E o nosso pensamento negativo também. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai irradiar para lugares e para pessoas, para indivíduos espirituais que estão naquela mesma sintonia. Tá fácil de entender, né? Então essa pergunta aqui explica muito bem. Ele só vê o que presta atenção. Então se o espírito, um espírito superior, gente, vai nos acompanhar dentro de, sei lá, de uma... Vamos colocar aqui, sei lá, não vou nem citar o que veio na minha cabeça, mas vai nos acompanhar numa sessão de bebedeira até cair para ver quem bebe mais e cai? Não vai, porque não interessa. Ah, mas e se eu entrar em overdose ou para o hospital? Bom, aí tem que aparecer, né? Para ver se consegue voltar para a reencarnação. Mas, do contrário, eles não estão interessados nisso. Quem é que vai? Os espíritos que gostam de beber, ou que gostavam de beber, ou que querem ver eu e você caído no chão, desencarnando por uma overdose, por um vício qualquer, por uma atitude qualquer. Eu não estou falando da bebida que é um exemplo, mas você pode usar para qualquer coisa que você quiser. Eu não estou falando aqui, gente, olha só, vamos pensar bem, porque o espiritismo não condena nada. Eu não estou falando aqui que você vai sair... vai tomar uma cerveja com seus amigos e vai ter um monte de obsessor em cima de você. E você vai para o inferno de costas ainda para não ver nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso te alertar. Você vai, da mesma forma que você vai fazer um ato caridoso, eu e você temos espíritos conosco interessados naquele ato. Da mesma forma que eu vou a um happy hour, aonde eu vou beber, eu preciso ter a consciência de que naquele local existirão espíritos que gostam de beber. E vendo a nossa facilidade de se entregar ao álcool, para aqueles que têm a facilidade, vão nos intuir a beber mais, porque eles também se alimentam do álcool. Alguns não é nem obsessão, gente, é só por isso. Porque quando desencarna, ainda gosta das mesmas coisas, então não tem mais corpo físico, então vai utilizar de quem ainda tem para usufruir daquela substância. Então não é só espírito obsessor, né? É questão de afinidade. Mas vamos pensar nisso. Aonde eu me interesso é as companhias que eu tenho, que interessam pela mesma coisa. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim?
mais secretos. Sim, tu não falou sim? É difícil isso, né? Privacidade acabou, gente. Essa coisa de privacidade na Terra não existe, nem no plano espiritual. Porque no plano espiritual, se nós desencarnarmos hoje, você pode chegar com a sua carinha linda e eu com a minha. Eles vão fazer assim um raio-x da gente. Então, já vai acostumando aqui, né? Pelo menos a nossa vantagem é que a gente não vê esse pessoal. Para quem vê, desculpa, é tratamento VIP, mas para quem não vê, é uma bênção. Do outro lado, além da gente ver, ainda vão falar, não é nada disso que você não, é isso, 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 isso. Então vamos já acostumando com essa ideia de que a privacidade, nesses termos, ela não existe. Porque uma hora a gente vai se tornar espírito bom, espírito do bem, e não vai precisar esconder nada. Não vai precisar se envergonhar de nada. Não vai precisar ressarcir erro nenhum. Não vai precisar reparar absolutamente nada. Enquanto esse dia não chegou, essa é a nossa realidade. Está tudo bem, porque a gente está imerso a um Deus que não nos julga. Embora esta multidão, muitas vezes de espíritos infelizes, vai nos julgar. E vai nos apontar. E vai nos agulhar, mas Deus não nos julga, não dessa forma, né? O que nos julga são o quê? São os nossos próprios atos mediante as consequências que nós mesmos causamos. Mas Deus permitindo que espíritos assim se acoplem a nós, não é castigo e nem julgamento. É lei de atração, é lei de ação e reação. É lei de afinidade. A partir do momento onde eu não emito mais esses sinais para esse tipo de radar espiritual, eu não vou ter mais essas companhias, mas ainda nós temos. Isso é natural, né? Nosso do ser humano. Então, voltando aqui. Podem conhecer ou não pode? Muitas vezes chega a conhecer até o que a gente quer esconder da gente mesmo. Então tá pior do que estava ruim, tá pior, né? Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então veja, Allan Kardec acho que ficou tremendo nessa questão, né? Porque olha só, os nossos mais secretos, secreto para nós. E a resposta é o quê? Não, vai além de secreto. Vai além do que você pode pensar que você tenha dentro de você. Nós sabemos. Então, não tem o que esconder. Então, não tem que ter vergonha de nada, porque é aquela coisa, a gente também está sendo observado, eles também tá todo mundo com o pé na jaca, não somos só nós. Então, tá todo mundo ali com a situação complicada. Mas não é atitude nem pensamento, não dá para esconder desse grupo que nós nos afinizamos, espiritualmente falando. Porque eles são testemunhas. Gente, o que é uma testemunha? Alguém aqui de law sabe o que é uma testemunha para esclarecer? Não tem advogado. Bom, a testemunha, basicamente, é aquele que viu o ato, né? Que viu a situação. Então, eles, além de ver o ato, de escrever com detalhes, eles não só veem, como eles também sabem o que está pensando. Você fala, mas não tem como a gente fechar um pouco isso? Tem uns artifícios aí que a gente vai usar, umas técnicas boas aí, que super fáceis também. Mas vamos aí. Certo aqui, gente? Todo mundo bem? Então, fiquei pensando aqui. Não é por isso, então, que a gente não, às vezes, cai em influenciações espirituais graves, não sabe nem por quê? Porque, às vezes, a gente pensa uma coisa e fala, não, mas imagina eu pensar isso, então, mas eles já sabem que a gente pensou. Então, não é que a gente não tem o controle. A gente fala, eu controlo meu pensamento. Não, você não controla o seu pensamento. O que você controla é o que vai fazer com ele. Porque eu posso estar com uma raiva tremenda de uma pessoa. Eu não consigo pensar, não vou ficar com raiva. Eu falo, não, a raiva veio. E tudo bem. O problema é o que eu vou fazer com ela. Então, é nesse momento que eles entram. Não é necessariamente a hora que eu pensei e... Eu pensei e caí em si e falei, não, peraí, essa minha atitude precisa ser revista.
eu preciso fazer uma prece, eu preciso conversar com alguém para me ajudar a sair desse pessimismo. E aí a gente consegue o quê? Tirar um pouco eles de cena, porque aí não tem o quê? Não tem sintonia. Ah, então ela ficou indignada, ficou com raiva, vamos entrar. Mas aí ela começou a orar e falou que não queria estar sentindo assim, que vai buscar ajuda. Então já não tem graça. Vocês percebem? Então não é que a coisa assim acontece e não tem por onde correr. Tem como a gente mudar esse quadro. É aquilo, né? É como, da mesma forma que a gente elege companhias no mundo físico, nós temos a capacidade e o poder, eu posso dizer, de eleger as companhias espirituais que estão conosco. Fato. Ah, mas eu queria só estar com Bezerra de Menezes. Então, começa a ser igual Bezerra de Menezes. Começar como? Uma encarnação? Não, mas começa fazendo um pouquinho. Porque não dá para dar saltos, né? A gente tem que pensar, eu só queria que fosse espíritos igual, sei lá quem, ao meu redor. Então, vamos começar a trabalhar isso. Porque vai encarnação para isso acontecer. Mas dá para a gente começar, devagarzinho, a selecionar esse tipo de público que anda conosco, né? Então, vamos lá. Isso aqui a gente vai cutucar, mas tudo bem. Joana de Ângeles é bem assim, bem misericordiosa, bem sutil, mas ela está falando assim, olha, é todo mundo, mas ela falou, há pessoas. Por que há pessoas, gente? Porque na Terra, 99% das pessoas são espíritos o quê? Em provas e expiações, gente que está complicada. E tem uma minoria aí que não age assim mais. Então, por isso que ela fala, há pessoas, mas ela pode ter colocado a maioria das pessoas na Terra, mas ela foi bondosa. Então, há pessoas que usam dois tipos de comportamento, público e o particular. Vamos lá? Estão preparados para isso, né? Bom, o público não é a palestra que pública, não é isso não. Um pouco é, né? Porque se vocês me conhecessem no particular, eu tenho até medo, pavor. Então, olha só. O público é, diante dos outros, principalmente o centro espírita, né? A gente é gentil, a gente aparenta nobreza, educação, bondade, ou não é? Tudo tá desconfortável. Tá desconfortável mesmo, gente. Tudo bem, eu também fico desconfortável. Porque eu não sou isso aqui que vocês estão vendo, ok? 100% do tempo. Um pouco eu sou, porque eu também não sou 100% falsa, né? Mas não é 100% do tempo, que seria uma hipocrisia, né? Então, o particular é uma outra história. O particular é assim, quando a pessoa pensa que ela está sozinha. Vamos colocar, mas eu vivo em casa. Não, em casa sozinha, que eu digo com os familiares, ou sozinha mesmo. Ela pensa que está sozinha, ou sozinho, e extravasa. Estou falando de casos mais graves, né? Indecente, depravada, e faz e acontece lá fora. Ou em casa também. A gente está no centro espírita, na igreja, no ato de caridade, está todo mundo educado, todo mundo tratando todo mundo bem. Em casa é uma grosseria total, não é? Então, ela vai falar que há pessoas que usam esses dois tipos. Há pessoas quem, gente? Vamos acertar, né? Não sei vocês, mas eu não vou mostrar para vocês o que eu sou 100% do tempo, porque todo mundo ficaria horrorizado. Então, vamos cair a ficha aqui, né? A gente passa aí uns apertos, né? Tem raiva, fica indignado, estressado, xinga, pega o telefone e faz e acontece, não é assim? Não tem dias que é difícil ou não? Ou todo mundo que você trabalha e eu trabalho é gente do bem, gente educada, que não te deixa nervoso, ou que você não faz nada. Não, tem os desafios, né? A gente vive aí em situações em que esses comportamentos acontecem. Não é? É, assim, pelo menos alguém aqui tem coragem de dizer é. Então, ela vai falar isso aí para nós, que isso, gente, tudo bem que é assim, e vai ser assim, porque é parte da vida.
Só que nesses comportamentos é aonde eles também nos observam. Então é por isso que a cidadã que vem para o centro espírita, trabalha lá 7 dias na semana no centro espírita, trata todo mundo bem, isso e aquilo, passa por obsessões, passa por situações dolorosas também, né? Porque tem algo ainda irradiando que precisa ser melhorado. Embora está se fazendo um esforço, né? Está se fazendo algum progresso aqui e ali, mas ainda existem essas lacunas. Então, no mundo espiritual superior, não tem isso mais de 2 caras. A gente ainda tem. 2 não, 2 seria ótimo. 1000 caras. Então, não sei vocês, mas parece que a gente tem umas 10 personalidades, né? Então, aqui é uma situação que, no mais, agrava um pouco essa questão das companhias espirituais que a gente tem. Porque eu estou dentro do centro espírita. Aqui, gente, não tem espíritos conosco querendo ver a gente fazer isso e aquilo, porque esse ambiente não permite a entrada deles. E quando permite, eles são isolados para não fazer baderna. Mas vai nós aqui começar o trabalho de qualquer jeito, ficar todo mundo no telefone, não fazendo nada para ver se eles não entram. Não entram porque existe um isolamento vibratório, feito pela espiritualidade superior, que sabe que isso é uma reunião séria, e feito por nós interessados em nos melhorar. Mas vocês imaginam em ambientes, em situações onde isso não ocorre? Então eles vão entrando. Então é naquele momento onde aqui dentro do centro, ou em qualquer lugar com uma pessoa que eu tenho uma certa harmonia, um certo ato de bondade, eles estão observando. E de repente eu olho aquela situação, me extravaso, me fico raivoso, isso e aquilo, é outra plateia que se forma. Às vezes naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Mas como é que eu vou impedir isso? Não tem como impedir. O que tem é a gente fazer o quê? A hora que a coisa mudou, quando eu mudei do público para o particular, eu preciso estar em alerta. Hoje acordei mais irritado ou irritada. Fui grosseira com aquela pessoa. Então, não é o fato da gente, sabe, escorregar e fazer as coisas. O fato é reconhecer. Porque quanto mais a gente reconhece, quem entra, né, o autoconhecimento, quanto mais a gente reconhece aonde que estão essas lacunas, mais protegido a gente fica. E mais seletivo será o nosso grupo, vamos colocar assim. Né? Porque também tem uma situação onde eles vão estar conosco, mesmo que a gente estivesse dentro do centro espírita, fazendo tudo direitinho lá fora. Sabe por que eles vão estar? Para ver se realmente a gente mudou. Então Deus permite que isso aconteça. Percebem? Então não tem essa coisa de a gente achar que vai ficar ileso, não. Então é por isso que às vezes as pessoas começam um tratamento, começam a vir para o centro. Ah, a coisa está piorando na minha vida. Não, não está piorando. Meu amigo e minha amiga, continua vindo, porque eles estão testando para ver se você realmente vai melhorar. Não é que o centro espírita está fazendo a sua vida virar de cabeça para baixo. Ah, pessoas que falam, eu comecei no centro, as coisas começaram a virar em casa. Que beleza! Eles estão testando para ver se você realmente vai buscar algo diferente. Ou se ainda está falando da boca para fora. Então é aí que a gente tem que vir. Vem passando mal. Ah, mas na hora de sair, me deu um negócio. Vem com o negócio mesmo. Eu te garanto que a hora que você sentar aqui, se for espiritual, você não vai sentir nada. Mas não tem como os espíritos superiores ir te arrancar de casa para trazer. Então, a gente tem que ter essa força, a gente tem que ter essa coragem de continuar fazendo isso, né? Enfim, tudo certo aqui? Sim. Tá claro, mais claro que o dia, né? Então, a gente tem que ficar esperto. Os 2 comportamentos aí. Aí, a gente já traz essa pergunta quase toda a palestra, mas, de novo, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e nossas ações? O que vocês acham? Além de observar, eles fazem isso ou não? Convicção, né? Eu acho assim interessante. A gente fala sim, e a gente está fazendo o quê para isso melhorar?
Né? Porque então fala assim, mas vamos mudar esse quadro. Então, já que influencia, então vamos começar a influenciar diferente. Vamos começar nós a influenciar eles para o bem. Quem sabe a gente reverte esse quadro, não é? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí, mais triste ainda. Então vamos recapitulando. Além de observar, de não ter privacidade, de saber o que a gente pensa, ver os nossos atos, eles ainda têm a capacidade de muitas vezes dirigir o que a gente faz e o que a gente pensa. É triste, não é? Como é que Deus permite? Não, como é que nós permitimos? Essa é a questão. Porque eu posso chegar a fazer uma prece, rogar ao meu espírito superior, ao meu espírito protetor, que me ajude, me dê uma luz, não consigo decidir o que eu vou fazer, mas não decide para mim, mas pelo menos me ajuda a ter paz para fazer. Ele não vai me dar a solução, mas a minha atmosfera mental vai mudar. Então, de alguma forma, ele está me influenciando para o bem, mas não está decidindo por mim. Porque ele não vai arrombar a porta da nossa casa mental e fazer acontecer na nossa vida. Agora, os espíritos infelizes vão se a gente deixar a porta aberta. Eles chegam sem a menor educação e vão comandando. Então, lembra dos dois comportamentos, o público e o particular. Então, no particular, eu não estou sozinho. Quando eu vejo aquela carteira cair no chão, na rua, eu não tenho ninguém olhando, eu pego, eu não estou sozinho. Fisicamente falando, não tem ninguém. Mas o mundo espiritual está em alerta. Aquele troco que a moça me deu e eu sei que ela me deu errado, porque às vezes acontece a gente não perceber. É diferente. E adivinha, eles sabem quando a gente não percebeu e sabem quando a gente percebeu. O que acontece? Tem alguém observando. Tem sempre alguém olhando. Da mesma forma que eu pego o telefone para ligar com aquela pessoa chata, que finalmente eu consegui ter um pouco de mais paciência, e eles estão vendo que eu estou escutando com bondade, sabe, com misericórdia, realmente com muita paciência, me esforçando, eles também estão vendo. Vocês entendem? Então, a situação não precisa ser perfeita, mas é o esforço. Lembra, né? Quando Allan Kardec fala, o verdadeiro espírita cristão é o que se esforça para se melhorar. Não é o que já é melhorado, porque esse não precisa de espiritismo. Ou vocês acham que Chico Xavier precisa de espiritismo? Jesus precisa de espiritismo? Não. Ele já é a mensagem viva. Mas é o nosso esforço para melhorar. Então veja que essas situações são muito frequentes. Então, da mesma forma que um espírito infeliz, leviano, tenta fazer com que eu derrape ainda mais num caminho que eu mesmo escolhi, um espírito mais elevado pode me ajudar a sair dele, se eu permitir, também. Vocês percebem, gente? Então, nem tudo está perdido aí. Porque aqui ele não está falando, Allan Kardec falou, os espíritos maus apenas não influenciam, não, os espíritos. Então, aqui dá-nos a entender o quê? Todas as categorias de espírito. Até um Jesus Cristo. O problema é que a gente não abre o coração para Jesus Cristo. Esse é o problema. Porque ele está em tudo neste planeta. Em tudo. Em todos. É um espírito que irradia em todas as vidas. A gente não percebe que ele está. Um dia a gente vai perceber, né? Então, vamos lá. Alguém se identifica com isso? Vamos lá, step by step. Conforme te conduza, atrairá semelhantes dentre os espíritos que habitam o mundo espiritual. Então vamos ver a cena ali. Eu acho triste esses negócios porque sempre é mulher. Mas tem homem que faz isso também. Então tá lá a cena. Alguém, vamos colocar, alguém xingou ela, né? Vamos colocar. Aí vem um espírito ali. Vibra amor, você não sabe o dia que a pessoa está tendo. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado da linha. Né? Mas 99% das vezes ninguém pensa nisso. Vem o outro. Você não vai deixar isso barato, né? Tem que responder.
Como assim? Você pagou, tem que responder, tem que ter seus direitos, vai brigar pelos seus direitos, não é assim? Aí fica, a gente tá rindo, né? Pois é. Aí vem de novo. Aí a moça fala com a educação. Aí, de repente, não, eu vou xingar. E vocês estão lá, aqui é a cena básica. Aí, de repente, eu tenho a opção de parar aqui ou parar aqui. Essa é a minha escolha. Não é do espírito. Mas vejam que os espíritos, a categoria dos espíritos estava em todas as situações. Então, é a minha opção aqui escolher em qual desses quadrinhos eu vou me encaixar. Dependendo do quadrinho que eu me encaixar, é a companhia espiritual que eu vou ter naquele momento. Então, quando eu liguei para a moça, oi, tudo bem? Tô educada, o que está perto de mim? Nada disso aqui. Nada. A partir do momento que ela começa a dizer, olha, o seu produto atrasou ou veio errado, e eu começo a me enfurecer e começo a querer gritar e a xingar, chega a companhia. Certo? Aí, vamos supor, num mundo feliz, eu consegui vencer aquela ligação. Eu fico serena, rodeada, com uma atmosfera de paz, de vibração elevada, e cada um segue o seu rumo. Ou não. Ou eu carrego essa enfermidade mental pelo dia todo, pelo mês todo, quando não por anos a fio. Percebe, gente? Porque isso aqui é uma ilustração de uma ligação. Quantos de nós passamos por isso em episódios da vida? Pessoas lidando com isso por décadas. Naquela situação que aconteceu no aniversário de 1975. Gente, nós estamos em 2025, né? Então, aquela vibração de 1975, que não ficou resolvida, ela ainda está aqui. Vocês entendem? Então, nessa situação específica aqui, né? Quando Allan Kardec pergunta, na questão 484, se os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas, ou seja, esse espírito ia gostar mais de mim do que da Maria, olha a resposta dele. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem ou aqueles suscetíveis ao bem, ou aqueles que estão se esforçando para o bem. Então, os espíritos superiores não estão apenas com gente igual Divaldo Franco, com gente elevada. Não, eles também estão observando os nossos esforços no bem. Então, eles se simpatizam. Igual aqui hoje, nós estamos nos esforçando para o bem. Eles estão aqui conosco. Porque se a gente fosse bom 100%, não precisava de espírito superior do lado da gente. Não precisava, né? A gente tinha que ajudar o outro. Então, eles estão conosco. Aí ela fala o seguinte, os espíritos respondem o seguinte, e os inferiores se afinizam com os homens viciosos ou aqueles que podem se tornar como tal, ou aqueles que podem se derrapar por aí, em todas as categorias, né? Daí as suas afeições, como consequência da conformidade, da afinidade com os sentimentos. Então, nessa situação aqui dessa moça, ilustra muito bem, dependendo do meu sentimento daquela situação, é a companhia espiritual que eu vou absorver. E aí, gente, é algo que a gente tem que se perguntar, vale a pena aquela situação de trabalho onde aquela pessoa encheu o saco, você já está por aqui, e a gente ficar remoendo aquilo, vale a pena? Não vale. Olha aqui o que vai ficar. Não vale, gente. Mas é uma escolha individual de cada um de nós. E vai ter dias que a gente vai cair aqui direto, porque é da nossa natureza ainda já sair, né, acabando com tudo. Mas aí é eu perceber, nossa, acabei essa ligação, não devia ter falado assim com a moça, né, fazer uma prece, nossa, onde eu estava com a cabeça, e começa, né, a refletir, aquilo começa. Aí vem o seu espírito protetor, dá uma consolada, fala, realmente, fulana, você devia ter pegado mais leve, né? Mas vamos lá, vamos na próxima vez, melhor, diferente. Vai ser diferente, né? Então, esperança, gente. Tem esperança. Então, veja que quando a gente fala, né, dessas testemunhas, não é que tudo está perdido. Quem vai gerenciar, vamos colocar, esses espectadores somos nós. Nós temos total poder de fazer isso. Basta a gente querer, né?
É exclusivamente moral a afeição que os espíritos têm por certas pessoas? Então, é só porque a gente é espírito imperfeito que eles vêm atrás da gente? O que vocês acham? Sim ou não? Não? Então tá. Então, se não é só moral, vamos ver como é que acontece. A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Ou seja, se fosse por afeição, a gente pode enquadrar os casos de obsessão. Existe uma situação que aconteceu entre eu e aquela pessoa, porque a afeição, gente, não é só questão de amor, né, bonito, romântico, não. A afeição de sentimentos, a afeição, né, mútua, emoção mútua. Então, existiu um fato, uma história com aquele espírito ali. Não necessariamente. Está falando o quê? A estima também pode ser a reminiscência de paixões humanas. Então, lembra disso daqui. Às vezes, muitas das vezes, não é nenhum dos nossos obsessores com a gente. Nenhum. Mas dependendo do que eu estou fazendo, são as companhias que vão o quê? Se afinizar com o que eu estou fazendo. Então, se eu estou fazendo uma fofoca, acredite, os espíritos adoram fofoca, por isso que eles instigam-nos uns aos outros, porque também gostam de ver o quê? De ver a discórdia, de ver as amizades se dissolverem, de ver as famílias se quebrando. Então eles se divertem, eles adoram isso. Não é porque desencarnou que deixou de ficar fofoqueiro, certo? Então fica aí, já vão melhorando isso daí. Porque senão você vai ser aquela fifi que vai ficar em cima das pessoas. Chatice isso, né? Volta para o plano espiritual e faz alguma coisa boa, né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou lá na internet vendo não sei o quê. Mas aí, de repente, ao invés de ficar na internet vendo besteira, antes de dormir eu resolvo pegar um livro, ouvir algo edificante. Aquilo já muda. As minhas companhias já mudam, né? Mesma coisa ali, eu estou num lugar público, pode ser um bar, pode ser onde você quiser. Precisamos entender, amigos, quando a gente entra num lugar público, num bar, numa danceteria, seja uma danceteria não existe mais, né? Clube agora, né? Imagina, não consigo nem imaginar eu indo no clube agora, acho que desencarno na hora que eu chegar lá. Mas imagina assim, pulando aquelas vibrações assim, não é só os encarnados que estão ali, é muita gente. E aí você entra, fica que nem aquelas enxame de abelha, e vai atrás de você aqueles que estão igual a você, e fica todo mundo dançando junto, né? Tudo bem, dançar é maravilhoso, mas olha ali, quando a gente vai num bar, a gente tem que ter essa noção de que a gente não está sozinho. Mesmo que a gente não vá beber, o ambiente está repleto de pessoas que precisam do vício. Pessoas desencarnadas e encarnadas. Eu tenho uma pessoa da minha família que eu amo de paixão, amo mesmo. Só que acontece, ela bebe muito, mas bebe muito. Não bebe de cair, mas bebe muito. E aí, sabe o que ela falou pra mim? Ai, olha, hoje eu bebi um pouco mais, se eu falar alguma coisa assim, você me dá um toque. Eu falei, não, não, não. Quem tá bebendo é você, eu não bebo. Quem tem que vigiar a sua boca é você. Agora, eu vou ter que ficar olhando o que você tá falando, se você tá alterada? Não, a responsabilidade é sua. Eu não tô bebendo, não bebo uma gota de água, eu já sou sem filtro, sem beber. Imagine se bebesse. Eu falei, não, você escolheu beber, você fica esperta com o que você vai falar. Imagina isso. Além de ter que lidar com os meus espíritos de não beber, lidar com o espírito dela e ainda ver o que ela tá falando. Eu falei, não, a responsabilidade é sua, que você não está sozinha. Então você escolheu beber, você bebe. Só que veja o que você fala e se responsabiliza pelo que você fala. Eu não sou sua babá espiritual. Não sou. Então, assim, nessas situações, quando a gente é chamado para um ambiente desse tipo, a gente tem que estar ligado. Faz uma prece, né? Saiba que você vai estar num ambiente, se você for num cassino, gente, a vibração de um cassino é terrível. Terrível. Pessoas viciadas. Ah, mas eu nunca fui uma vez na vida. Nossa, não sou viciada. Você não. Mas ali está um ambiente total de vício. Então, a gente tem que estar esperto. Né? E isso e outras coisas também. Ao mesmo tempo que eu for visitar alguém, uma pessoa doente no hospital, qualquer coisa que seja um ato de bondade, eu vou estar rodeada de vibrações e de espíritos que estão naquela sintonia.
Vai num hospital, gente, a vibração de um hospital é maravilhosa. Parece que é uma vibração de dor, de sofrimento, e não é. Vibração de hospital é como se a gente estivesse entrando no céu. Se a gente conseguir observar, tirar um pouquinho dessa questão do mundo, das pessoas doentes, das pessoas morrendo, é uma vibração celeste. A gente só precisa abrir o coração para isso, né? Então, para a gente finalizar aqui, os bons espíritos, gente, eles vão sempre nos convidar para o bem. Lembra disso. Ajuda a suportar as provas da nossa vida, nos ajudam na coragem, na resignação. Então não tem espírito do bem que vai arrastar a gente para fazer coisa, sabe, de pavio curto, para a gente criar mais problema para os outros e para nós. Não existe isso. Os espíritos infelizes, eles já nos convidam para outros hábitos, para outras situações, e realmente com o objetivo de ver a gente sucumbir. Muitas vezes não é nem os nossos obsessores, coitados, eles nem estão ali naquele dia, mas são espíritos que estão tão sofridos e têm o prazer de ver outros também sofrer, porque não aceita que a outra pessoa está feliz. Então a gente não vai dar alimento para esse tipo de mentes infelizes. Mas também não vamos nos esquecer de orar por eles. Porque quando a gente entrou num patamar de muito sofrimento ou de uma situação que você sabe que você não está bem acompanhada, vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece. Você chega num lugar, no Walmart tem muito isso, né? A gente brigando uma com a outra no caixa, aquela coisa, fica aquela vibração horrorosa, puxando cabelo às vezes. Aí você fica ali assistindo, mandando texto, tirando foto. Faz uma prece, criatura. Porque se você ficar assistindo, você tá igual aos espíritos. Ali olhando e achando bom. Ah, não tem nada com isso, mas tá gostando de ver. Ah, eu quero ver onde é que vai dar isso daí. Faz uma prece, gente. Faz uma prece, pelo amor de Deus, para não entrar na sintonia. Né? Pessoas, às vezes, na fila do caixa, brigando com o caixa, xingando e falando isso, reclamando de preço, aquela vibração horrorosa. E você curiosa ali para ver. Não, faz uma prece. Uma daquelas pessoas está doente emocionalmente. Não é possível. Vamos pensar nisso. Porque senão nós nos entramos, né, na galera, na plateiazinha do meia boca ali, porque a gente quer virar espírito bom. Como é que a gente faz? Vamos começar a ter essas companhias, lidar com esse tipo de gente. Devagarzinho, né? Devagarzinho a gente consegue. Então, como é que a gente se protege, né? Foco no bem. Foco no positivo. Ah, a prece vai me ajudar a livrar. Não, a prece não vai ajudar a livrar nada. Mas a prece melhora o homem. Isso são palavras dos espíritos. Torna o homem melhor porque fortalece a gente. Fortalece a gente contra as tentações, contra aquela tentação de meter a boca na pessoa, de xingar, de falar isso, falar aquilo, de puxar o tapete, de ter raiva, seja o que for. A prece nos ajuda a fazer isso. Então eu percebi que naquele momento eu passei do ponto e aquela atmosfera mudou, estou acompanhada, preciso reverter esse quadro. Porque no final das contas, meus amigos, a maior testemunha é o Cristo. Isso quem fala é Joana de Ângeles. E com ele, realmente ninguém pode. Mas essas situações, né, esses espíritos que nos cercam, eles ainda têm acesso a nós. Então, não importa o que a gente fez, o que a gente faça, o que nós vamos fazer. A gente precisa ter o Cristo como testemunha. E não os outros. Porque vão ter situações na nossa vida que os espíritos superiores vão permitir a entrada e o assédio dos espíritos infelizes. Para provar a nossa força no bem, no nosso progresso, no nosso melhoramento. Então é a hora de nós mostrarmos que o que a gente é hoje é muito diferente do que a gente foi ontem. E amanhã vai ser muito melhor do que é hoje. Mas isso depende de quem? De nós. Mostrarmos para esses nossos companheiros que a nossa vida precisa ser um convite para eles. Deles verem, olha, da onde que a gente saiu, do que a gente se fez complô com eles em tantas situações difíceis no passado, e hoje a gente está conseguindo
sair devagarzinho, que a gente possa, desculpa aí se soar vaidade, ser um mínimo de exemplo, porque a gente é exemplo para espírito das trevas. Porque nenhum de nós aqui é espírito trevoso. Mas a gente precisa ter pulso firme de fazer com que essas nossas companhias ou aprendam com um bom exemplo, ou busquem o caminho deles, porque a nossa vibração vai mudar, porque a nossa conduta vai melhorar, porque no final das contas, quem está atrás de nós é muito maior. Então eu gosto sempre de fechar e brincar na ceia de Natal, quando a gente vai fazer o Natal, né, muitas pessoas têm dificuldade no Natal, vai vir aquela família, a hora da plateia fica bem comprometida, né? Vamos imaginar o aniversariante chegando. Não tem conversa, não tem falação, não tem agressão. Na cena do Walmart, que eu falei para vocês, vamos imaginar Jesus aparecendo ali na fila. Algum problema aqui? Vamos imaginar, no trabalho, em tudo, gente. É uma tática que funciona. Não vai funcionar sempre. Que a gente fala, Jesus, cambal, agora eu estou nervosa. Não. Imagina ele chegando, observando. Realmente, Jesus, eu podia ter feito diferente. E vamos virar esse jogo. Mas o importante é sabermos hoje que nós estamos acompanhados e que as nossas companhias sejam sempre do bem, do amor ou do encaminhamento, que em nome de Deus vai nos proteger. Muito obrigada.